Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Voltando então, nossa semana de reflexões e meditações na carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos encerrar a nossa meditação no capítulo 2 e vamos fechar então com os versículos 21 e 22. Falamos na sexta passada sobre Jesus como a pedra angular. O 20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Hoje, 21 diz assim: nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. 22. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem moradas de Deus no Espírito. Mais um dos mistérios insondáveis de Deus para nós, nosso aprendizado, para nós entendermos como nós temos uma posição em Cristo Jesus. 3 formas de andar como crentes aqui na terra. Um delas é entendendo que nós somos como um edifício, como um santuário, como uma habitação do Espírito de Deus, morada de Deus. É importante a gente entender que toda referência aqui a Cristo nos mostra que Ele é o manancial da vida e também é do crescimento da igreja e de cada cristão aqui na terra. Em Cristo nós somos ligados a ela, igreja. Crescemos nela e nela todo o templo cresce junto para a sua consumação final. Qual é? Quando a pedra principal de esquina será revelada com gritos de graças, graças sejam dadas a ela. A unidade aqui é a simetria do templo, são indicadas nessa expressão do edifício bem ajustado. Trata-se aqui de uma unidade feita com muitos membros individuais. Cada membro tem um lugar específico no edifício, dentro do qual ele é perfeitamente então ajustado a esse edifício, como pedras extraídas do vale da morte pela graça de Deus e que hoje se acham perfeitamente adaptadas umas às outras. As características especiais desse edifício é que ele cresce, não fica estagnado como os edifícios que nós temos hoje. Essas pedras colocadas nesse edifício crescem. No entanto, essa característica não é como um crescimento de um edifício que vai se propondo, sobrepondo tijolo e cimento. É o crescimento de um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo. O crente também. Tal é o corpo humano. Afinal, a igreja não é um prédio inanimado. Também não é uma organização. Trata-se de uma entidade viva com Cristo como cabeça e um corpo formado por todos os crentes. Nasceu no dia do Pentecostes e desde então tem crescido e continuará a crescer até a vinda de Cristo. Esse edifício é feito do material vivo e é descrito como um santuário dedicado ao Senhor. A palavra aqui que Paulo emprega para templo não se refere ao átrio exterior, mas ao santuário interno. Na língua grega é naos.
Não os arredores, mas o templo em si. Paulo lhe tinha em mente o edifício principal do complexo do templo, aonde estava o quê? O Santo dos Santos. Foi ali que Deus outrora habitou e se manifestou numa nuvem resplandecente de glória, como nós sabemos. Que lições, amados, nós podemos aprender aqui? Com esses 2 versículos, falando exatamente o que nós somos. Primeiro, precisamos entender que Deus habita em sua igreja. Crentes, judeus e gentios formam um santuário vivo aonde Deus vive e aonde Ele manifesta a sua glória. Segundo, esse templo que somos nós é santo. Ele é separado do mundo. Ele é dedicado a Deus para o quê? Para os seus santos propósitos. 3. Terceira lição. Como santuário santo, a igreja é um centro de onde ascende o louvor e a adoração a Deus por meio de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Paulo continua a falar sobre esse santuário, ou templo santo, dizendo que ele é dedicado ao Senhor. O Senhor Jesus é o seu manancial de santidade, o seu fonte, o seu manancial de vida. É a fonte, é o manancial de vida da igreja, do crescimento da igreja, do crente como uma pedra viva desse edifício vivo, esse santuário, esse templo que é dedicado ao Senhor. Posicionalmente, isso quer dizer que os seus membros são santos por meio da sua união com Cristo. Praticamente deviam ser santos por amor a Ele. O 22, ele mostra que esse templo maravilhoso, os crentes gentios ocupam a mesma posição dos crentes judeus. Então, nós devemos ficar encantados ao ler isso. Assim como os efésios e os demais crentes devem ter ficado ao ler a carta pela primeira vez, quando eles recebem essa carta de Paulo. A imensa dignidade da posição dos crentes consiste no fato de que eles formam uma habitação de Deus no Espírito. Eis aqui então o propósito do templo: criar um lugar onde Deus possa habitar em comunhão com o seu povo. Esse lugar, amados, é a igreja, é o organismo vivo, não as pedras, mas cada pedra que é uma pessoa, que forma esse edifício vivo, esse organismo vivo, que é a igreja. Deve-se comparar, então, isso com a posição dos gentios no Antigo Testamento. Naquela época, eles nem sequer podiam aproximar-se da habitação de Deus, do Santo dos Santos. Agora, amados, eles mesmos formam grande parte dela. Hoje nós somos o lugar onde Deus habita pelo seu Espírito. Deve-se notar também, amados, que o ministério de cada pessoa da divindade tem em relação à igreja. Primeiro, no qual quer dizer em Cristo. Então, é por meio da nossa união com Cristo, com Ele, que nós fomos, então, feitos santuário, por meio de Cristo, unidos em Cristo. A segunda coisa importante da gente entender é que a habitação de Deus. Esse templo é a morada de Deus Pai na terra. Terceira coisa importante é no Espírito. Então, é na pessoa do Espírito Santo que Deus habita aonde? Na sua igreja. Assim, então, amados, nós temos o capítulo que começou, esse capítulo 2, que começou descrevendo os gentios como mortos, depravados, diabólicos e desobedientes, termina com esses mesmos gentios purificados de toda culpa e imundícia, constituindo-se assim uma habitação de Deus no Espírito. Nós temos algo, Paulo falando também aos Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16, que eu quero terminar então
a nossa meditação de hoje, entendendo cada um de nós como uma pedra viva colocada num edifício que é bem ajustado e que se torna então um santuário dedicado ao Senhor. Então, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, nos diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. É precioso. Nós somos filhos do Deus vivo, feitos então santuários de Deus, a habitação dele por meio do Espírito Santo. Portanto, sagrados. Amados, isso é tão precioso nós conhecermos as riquezas insondáveis que nós temos em nossa união com Cristo. Que Deus abençoe você e que essa sua semana seja abençoada. Medite nisso, medite na preciosidade que você é pela sua união em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e lembre-se, todo edifício ele é bem ajustado, porque ele é dedicado ao Senhor, porque ele se tornou a habitação de Deus no Espírito Santo. Esse sou eu, esse é você. Que Deus abençoe você e até amanhã. Nós vamos entrar no capítulo 3 da carta de Efésios. Que Deus abençoe você e até lá.